Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e a paz. Nós vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 1 até o 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus. Eu vou meditar nesta manhã apenas os versículos 1 e 2, e à noite, se Deus permitir, os versículos 3 até o 9. É importante entender bem aquilo que a Bíblia fala para nós. E para que nós possamos entender bem, nós temos que prestar atenção nos detalhes, nós temos que ter a nossa mente cativa ao texto. Então, o que importa em toda a pregação de verdade é o texto, é a palavra de Deus, e não experiências ou coisas extras que possam de alguma maneira ser acrescentadas. Por isso, nós teremos que fazer um exercício de olhar com muita atenção para o texto, para muitas expressões que esta carta traz para nós, a fim de entender a mensagem. Porque essa mensagem, meus irmãos, é rica e poderosa. Esta mensagem, a mensagem da Escritura, e especialmente a mensagem desta carta que nós começamos a ler agora, tem uma mensagem extraordinária para nossas vidas. Uma mensagem de ânimo, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de fortalecimento. Se nós permitirmos, se nossos ouvidos estiverem abertos, atentos, se o nosso coração estiver sensível ao Espírito Santo, que inspirou essas letras, que inspirou essas palavras, então, se nós ouvirmos, e se dessa forma essa palavra entrar em nosso coração, ela vai produzir em nós a força que nós precisamos para sermos crentes vitoriosos nesse mundo em que nós vivemos. E ser um crente vitorioso, na verdade, é ser um crente fiel. Um crente que compreende, pratica, vive a verdade da Escritura. Então, façamos um exercício de alguns minutos aqui, de mergulharmos na passagem, no texto bíblico, atentos à voz do Espírito que fala nas Escrituras, que fala através da palavra santa de Deus. Essa carta foi escrita pelo principal dos apóstolos. Sim, às vezes nós achamos que o principal é Paulo, né? Por toda a sua obra, por tudo aquilo que ele fez depois, mas o principal dos apóstolos sempre foi Pedro. O primeiro que Cristo chamou, aquele para quem ele diretamente disse: olha, você
deve liderar os demais, deve pastorear os demais, deve cuidar dos demais. É evidente que não tem nada dessa história de Papa, o Sumo Pontífice, que muito mais tarde, séculos depois, 3, 4 séculos depois do tempo de Pedro, é que então a tradição romana estabeleceu que Pedro teria sido o primeiro Papa. Não tem nenhuma ligação histórica entre o papado, entre a ideia romana de um Papa com relação a Pedro. Não tem nenhuma ligação histórica e muito menos bíblica. Deixemos Pedro ser o que ele devia ser. Um entre seus irmãos, mas um que teve um relacionamento especial com Cristo. Como João, por exemplo, como Tiago, por exemplo. E que desse modo também teve a passar para os seus próprios discípulos experiências tão grandes, tão extraordinárias, vindas diretamente de Jesus. O que ele escreve aqui é aquilo que ele aprendeu com o próprio Cristo. Aquilo que o Espírito Santo lhe inspirou para que ele registrasse. Então nós temos mesmo coisas grandiosas nesta carta curta, apenas 5 capítulos, mas com um conteúdo extraordinário para a vida cristã. Qual é o assunto principal? Qual é o tema principal da carta como um todo? E é preciso entender isso para poder então, nos detalhes, nas entrelinhas, nas palavras, ir compreendendo essa mensagem cada vez mais e aplicando a nossa vida. Se você ler com atenção, você vai ver que Pedro está sempre falando do passado e do futuro. Do passado e do futuro. Ele fala o tempo todo, do passado e do futuro. O passado, na verdade, tem a ver com a obra de Cristo. Seu nascimento, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua subida aos céus, o envio do Espírito Santo, toda aquela obra da redenção que Cristo realizou em si mesmo, por si mesmo, sem a nossa participação. Esse é o passado. Mas ele também está falando o tempo todo do futuro, do que Cristo ainda fará na segunda vinda, quando ele retornar e então completar a obra da primeira vinda. Ele precisa vir, poder aplicar de forma global em todo o mundo, renovar os céus, renovar a terra, estabelecer o mundo vindouro. Então ele está sempre falando do passado e do futuro. Mas por quê? Porque Pedro e o Espírito Santo que o inspirou entendem que é desses dois polos que vem a força para o crente viver no presente. Do passado e do futuro. Um olho no passado, um olho no futuro. São desses dois polos que o crente encontra o poder, a força, a convicção para viver nesse presente mau, nesses dias maus, nesses tempos de calamidade, nesses tempos de depravação, de desânimo em relação ao mundo. Mas os crentes, se tiverem um correto entendimento do passado e do futuro, vivem vitoriosos o presente, na força de Deus, a fim, portanto, de animar os seus leitores que viviam uma situação difícil por volta do ano 60 do primeiro século, debaixo do poder do Império Romano, vivendo numa região de grande efervescência cultural, poderíamos dizer assim, pela simples mescla de povos. Veja quantas regiões Pedro menciona, dizendo para quem ele está escrevendo. Ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele cita 5 regiões. Não são exatamente cidades, mas regiões, com várias cidades dentro dessas micro-regiões. Pequenos países, do tamanho de estados, mais ou menos assim, mas de estados pequenos, não estados grandes.
Cada região tem uma cultura, tem uma língua, tem um dialeto, sofreu a dominação grega anteriormente, portanto a língua oficial é a grega, mas o poder político que domina é o poder romano. Mas por baixo dessas estruturas maiores, as etnias, os povos ali têm suas próprias culturas arraigadas na terra onde eles nasceram e cresceram. Uma região que sofre, portanto, uma dominação de um império militar grandioso, que é Roma, mas ao mesmo tempo o povo vive a sua religiosidade peculiar, a religiosidade da terra mesmo, das micro-regiões onde eles nasceram. E o cristianismo então entra nessas regiões e começa a produzir convertidos. Essa região mais ou menos é onde hoje é a Turquia, a moderna Turquia, perto também das chamadas 7 igrejas da Ásia, para quem João escreveu o Apocalipse, se os irmãos estiverem lembrados. A região é a mesma. As micro-regiões estão todas juntas ali. Hoje é um grande país, uma grande nação, mas na época não. Eram pequenas nações, pequenos países, pequenas regiões dominadas por Roma. Portanto, pessoas que viviam debaixo de um autoritarismo muito grande do poder militar, do poder político imperial, mas também viviam uma cultura extremamente esfacelada, cheia de religiões, deuses, cultos, muito variados. Cada um tinha o seu modo de cultuar o seu Deus. Algo muito, com o perdão do anacronismo, né? Algo muito pós-moderno, poderíamos dizer assim. Com verdades muito relativas, cada um com a sua verdade, cada um com o seu modo com a sua superstição pessoal. Vivendo vidas sem muita perspectiva em relação ao futuro, pensando só no presente. Sobreviver, muitos pensavam apenas isso, e usufruir os prazeres momentâneos oferecidos pela sociedade. Nada diferente, portanto, dos nossos dias, né? Daquilo que nós vivemos, daquilo que nós vivemos. Mas os cristãos, quando experimentavam então a conversão ao Evangelho, frequentemente se sentiam desanimados diante dessa sociedade que então se voltava contra eles. Porque imediatamente quando um cristão nasce de novo, ele experimenta a transformação do coração e da mente, passa a ter atitudes diferentes, santas, passa a não acompanhar mais o ritmo daquele mundo que que de alguma maneira os rodeia. E isso acaba trazendo reações, eles começam a perder amigos, a ter inimizade dos próprios familiares, que veem com maus olhos aquela nova fé, aquela nova religião. Some-se a isso a perseguição, então, que vinha do Império Romano mesmo, o risco de processo público, o risco de perda de emprego, o risco até mesmo de perda dos bens e até mesmo de morte em alguns casos, por perseguição mesmo imperial. Diante disso, muitos cristãos daquelas micro-regiões, do Ponto, da Ásia, da Capadócia, se sentiam desanimados e começavam a pensar se tinha sido uma coisa boa mesmo que eles tinham experimentado, que era a conversão ao Evangelho. Se eles não tinham sido apressados demais, de repente, se aquilo era realmente bom. Na segunda carta, Pedro mostra que alguns deles já nem acreditavam mais que Cristo ia voltar. Estava demorando muito. E tinha passado só 30 anos desde que Cristo havia ressuscitado e subido aos céus. E muitos deles já pensavam, está demorando muito esse retorno de Cristo. Para esses crentes desanimados, no meio de uma sociedade corrupta, perversa, depravada, é que Pedro escreve essa carta, com o objetivo de dar força, de trazer ânimo, esperança,
condições de que esses crentes possam viver com vigor espiritual, com ânimo, com coragem, com determinação a sua fé, sem se deixar abalar pelas tragédias à volta deles e pelo próprio sofrimento que eles enfrentavam por conta de sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Basicamente, meus irmãos, nesse primeiro ponto aqui dos versículos 1 e 2, Pedro mostra a situação paradoxal que é ser um cristão, usando algumas expressões que, por um lado, elas são muito positivas, mas outras que são até mesmo pejorativas. Nós vamos ver isso com alguns detalhes. Antes de tudo, Pedro diz: os cristãos verdadeiros são um povo eleito, escolhidos por Deus. Olha, Pedro é quem está escrevendo a carta, ele se chama um apóstolo de Jesus Cristo, e ele está escrevendo aos eleitos. Esse é o primeiro título que a carta dá aos seus leitores, aos crentes. Vocês são escolhidos. Essa é a expressão, esse é o termo. Vocês são eleitos. Essa palavra é extremamente positiva. Não poderia haver uma palavra mais rica, uma palavra mais completa para descrever o status, a real condição, a real situação do povo de Deus. Eleitos, escolhidos. A ideia aqui não é uma escolha aleatória, qualquer um serve. A ideia aqui é realmente de uma busca, de uma procura pela pessoa certa. Jesus disse à mulher samaritana que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é qualquer um, não é venha quem vier, não é venha quem quiser, não é essa a ideia. Mas há uma busca do próprio Pai. Ele busca, Ele procura, Ele escolhe, Ele quer, Ele deseja ter um povo para si. Essa expressão, meus irmãos, portanto, é extraordinária para descrever o nosso status como crentes. Em meio a todo esse mundo decaído, Deus decidiu, por sua livre graça e amor, salvar um povo. No Antigo Testamento, esse povo era Israel, uma nação, uma etnia. Mas no Novo Testamento, assim que o Espírito Santo desceu no Pentecostes, este povo passa a ser internacional, uma multidão incontável, proveniente das nações, do Ponto, da Ásia, da Capadócia, da Bitínia e de todo o mundo. Mas continua sendo um povo só, um povo escolhido a dedo por Deus, que então deixa, nesse sentido de fazer parte do Ponto, da Ásia, da Capadócia, da Bitínia, etc., para se tornar o povo eleito. A nação santa, que é a expressão que ele vai trabalhar no capítulo 2. O povo de propriedade exclusiva de Deus. Posse única, posse exclusiva, não pertence a ninguém mais. Pertence apenas a Deus. É esse o sentido do termo eleito, escolhido. Pertence apenas a Deus. Essa expressão dá a ideia de um privilégio. Mas não é um privilégio conquistado por nós. Quando nós temos a noção de privilégio nesse mundo, nós pensamos algo que alguém conquista, algo que alguém alcança, então passa a ser dele. Não, aqui é o contrário.
porque foi Deus quem nos conquistou. Foi Deus quem nos escolheu e nos conquistou. Nós somos a conquista dele. Por isso o termo eleito é tão extraordinário. E elimina toda noção de orgulho, prepotência, mérito ou presunção. Porque se alguém tem mérito, é o Deus que escolheu. E não o escolhido, que somos nós. Que nada fizemos para alcançar esse privilégio, essa graça. O termo eleito nos enche de alegria, mas não de orgulho. Nos enche de euforia, mas não de presunção, ou de soberba, ou de prepotência. Em primeiro lugar, Pedro diz, vocês são eleitos. Entendam isso, guardem isso, não esqueçam nunca isso. Essa é a primeira palavra, o primeiro termo do livro, vocês são eleitos. Mas em segundo lugar, e aí vem o contraste. Aí vem o paradoxo, né? O contraste, porque ele diz, vocês são os eleitos que são forasteiros da dispersão. Duas palavras aqui que se chocam, humanamente falando, com a primeira. Como é que alguém pode ser eleito, esse termo tão majestoso, tão grandioso, tão extraordinário? E por outro lado ele diz, forasteiros e dispersos. Pode dizer assim, forasteiros e fugitivos. Como é possível esse contraste tão grande entre esses dois status? Vocês que são eleitos de Deus e ao mesmo tempo forasteiros, ou seja, vocês não têm uma pátria. Vocês não têm um lar. Não aqui. Não neste mundo. Vocês são de outro país, de outra terra, de outro lugar. Vocês estão passando por aqui. Vocês são peregrinos. Estão passando por aqui. Então vocês não têm um lugar aqui para chamar de seu. Esse mundo não é seu. Isso já seria um termo pejorativo. E ele acrescenta um termo mais pejorativo, fala, e vocês estão dispersos, espalhados, escondidos, é quase que a ideia. No ponto, na Ásia, na Capadócia, na Bitínia. Percebe o contraste? Algo por um lado tão grandioso e por outro lado parece tão pejorativo. Essas duas realidades, meus irmãos, são experimentadas pelo povo de Deus. O primeiro termo que nós nunca temos que esquecer é que nós somos eleitos, nós somos escolhidos. Mas isso tem a ver com Deus, isso tem a ver com os céus, isso tem a ver com o mundo vindouro. Quando olhamos para este mundo, nós somos estrangeiros e sem residência fixa. Que é o sentido também de disperso. Sem residência fixa. Sem ter um lugar para se apegar. Porque é só passagem. Porque é só um tempo. Não vai ficar. Existe no mundo um forte espírito nacionalista, né? Em todos os lugares. Um nacionalismo muito grande. E os cristãos frequentemente confundem esse nacionalismo com cristianismo. Se você morar um tempo nos Estados Unidos, você vai ver. Confunde-se muito lá ser cristão com ser patriota, com ser
daquele país, com defender aquele país. Para mim isso é inconsistente com ser cristão. Ninguém pode ser cristão e querer ser desse país. No Brasil é mais fácil porque aqui é tanto roubo, é tanta tragédia, é tanta coisa ruim que acontece que a gente não tem muito orgulho, né? Não tem muito orgulho do Brasil. Então a gente se sente meio envergonhado do Brasil. Tanta corrupção, tanta tragédia, então parece ser um pouco mais fácil, né? O pessoal só é nacionalista aqui em tempos de Copa do Mundo. Mas depois do 7-1 acabou isso também, né? Ninguém dá muita mais bola, né, para a bola, né, para o que acontece. Às vezes é bom passar por isso, para nos desapegarmos um pouco dessas coisas passageiras e inúteis, e que em grande parte concorrem contra o nosso amadurecimento como cristãos. Porque se nós perdermos de vista que somos estrangeiros, nós não vamos amadurecer como cristãos. Porque estaremos apegados demais às coisas por onde estamos só passando. Elas nos prenderão. Elas não deixarão que nós prossigamos na peregrinação do caminho que nós temos que seguir. Elas se apegarão aos nossos pés, às nossas pernas, como plantas num pântano, que se apegam, que se agarram, para não deixar nós seguirmos à frente. Vamos afundando e ficando por ali. Elas nos prendem. Nossa pátria não é aqui, neste país, e nem em país nenhum deste mundo. Nós não temos que ter orgulho deste país, e nem de país nenhum deste mundo. Porque nós somos só peregrinos, neste ou em qualquer país deste mundo. Porque a nossa pátria de verdade está em outro lugar, lá nos céus. Então, meus irmãos, a nossa realidade é muito paradoxal, porque nós somos, por um lado, eleitos, mas por outro, forasteiros, sem residência fixa. Mas então Pedro acrescenta uma terceira verdade, e ela é ainda mais extraordinária do que as duas anteriores. Numa única frase, num único verso, que é o versículo 2, ele descreverá toda a Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. E o que essas três pessoas do único Deus fazem por nós. E a mensagem que Pedro quer transmitir é o seguinte: o mundo inteiro está contra vocês, porque vocês são forasteiros. O mundo inteiro sempre estará contra vocês, porque vocês são forasteiros. Mas o Deus triuno é por vocês. O Deus triuno, Pai, o Filho e o Espírito Santo, está com vocês. Então, vocês não têm razão para medo, para desânimo, para terror de nenhuma natureza. Porque vocês são eleitos, ele diz, eleitos segundo o pré-conhecimento ou a presciência de Deus Pai. E aqui, às vezes as pessoas confundem um pouco e pensam que esse pré-conhecimento de Deus, essa presciência, é só uma previsão do futuro. Que Deus ligou uma televisão lá nos céus e disse: mostre-me o futuro. E aí esse futuro mostrou para ele quem iria crer e quem não iria crer. E aí com base nisso ele disse: então esse aqui eu escolhi, o que vai crer. Esse aqui, como ele não vai crer, então eu não escolhi. Uma mera previsão, uma mera ver o futuro de forma antecipada. Mas se fosse isso, então eu não poderia usar o termo escolhido, eleito, porque então Deus estaria apenas constatando
quem haveria a crer ou não, mas quem se escolheria seria o próprio homem. Não, meus irmãos, pré-conhecimento, pré-ciência é algo muito maior, muito mais maravilhoso do que isso. Não é só olhar o futuro e divisar o futuro. Não, meus irmãos. Tem a ver com conhecer de antemão. E na Bíblia, conhecer implica relacionamento. Implica conhecimento íntimo, conhecimento do coração, conhecimento de relacionamento de amor. Por isso que a Bíblia fala que Adão conheceu Eva, sua esposa. Isso não era muito prazer, né? Tinha a ver com relacionamento íntimo. Conhecer, de uma forma geral, na Escritura, tem a ver com contato. Tem a ver com compartilhamento. Não só saber quem é. Quando o texto diz que nós somos eleitos por causa desse pré-conhecimento de Deus, significa dizer que antes que fôssemos criados, antes que nós existíssemos, Deus já nos amava. E sabia exatamente o que nós seríamos. Por seu propósito e para a sua glória. O Salmo 109 fala isso, né? Eu era só uma substância informe, mas o Senhor já me conhecia. E já havia escrito todos os meus dias. E determinado um por um. Esse pré-conhecimento de Deus é uma coisa extraordinária, porque mostra esse amor incompreensível, infinito desse Deus, que antes da fundação do mundo, antes de começar a criar o barro, já nos amava. E já nos queria para si mesmo. Para sermos seus filhos, amados e santos. Nós somos eleitos, Pedro diz, por causa desse pré-conhecimento de Deus. Mas então ele acrescenta o papel do Espírito Santo nesse ato. Veja que ele diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. No texto grego, o apóstolo Pedro usa algumas preposições diferentes aqui, que modificam o sentido de cada expressão. Por exemplo, para esse pré-conhecimento de Deus, ele usa uma expressão, um termo que diz, segundo ele, de acordo com ele, ele nos escolheu. Então ele estabelece a relação direta entre a escolha divina e esse pré-amor, esse pré-conhecimento de Deus. Mas quando ele diz que o Espírito Santo participa, ele usa um outro termo que seria a ideia de por ou em. A grande dificuldade para entender essa única frase, em santificação do Espírito, é saber se ele está falando daquilo que o Espírito Santo faz de forma prática na vida das pessoas. Nós todos sabemos que o Espírito Santo é aquele que vem nos santificar, mas isso acontece depois, não é? Isso não tem a ver com aquele ato antes da fundação do mundo em que Deus escolheu. Isso tem a ver com um momento específico na história em que ele vem e nos santifica. Como aqui ele está falando da eleição em si, do ato em si de nos escolher, eu entendo que é necessário ver cada uma dessas ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo naquele plano ainda. E não no agora, não no já. É claro que o agora e o já vai acontecer por causa daquilo. Lógico. Mas, primeiro, o que Pedro quer é que a gente dê uma olhadinha lá naquela reuniãozinha que aconteceu antes da fundação do mundo, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram nos escolher.
Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram nos escolher. Então, em algum momento antes desse mundo começar a ser criado, das estrelas serem ligadas, acendidas aí no céu, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem. Estou usando expressões humanas, é claro, não tem outras. São limitadas. Eles se reúnem e decidem nos escolher. Que nós sejamos esses eleitos. E ao mesmo tempo forasteiros, não se esqueça nunca. Então, o pré-conhecimento do Pai que está em ação nesse ato, mas automaticamente o Espírito Santo é designado para ser aquele que vai santificar os pré-conhecidos, os amados de antemão. Então, a função do Espírito, antes de tudo, é que está sendo definida naquela reuniãozinha antes da fundação do mundo. E o Espírito Santo é designado antes da fundação do mundo para ser aquele que vai, em algum momento, nos santificar. E santificar tem dois sentidos sempre, né? O sentido primário é separar da impureza, separar do uso comum, tirar do uso comum. O sentido de separação. O sacerdote era santificado dentre os seus para prestar serviço ao Senhor. O sentido agora ele não é mais alguém do uso comum, mas passa a ser do uso especial, do uso de Deus. Nós somos, portanto, devemos ser, nesse plano divino, separados do mundo para pertencer a Deus, para poder ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas nesse ato também tem que tirar de nós as impurezas, porque não basta nos tirar das impurezas, tem que tirar as impurezas de nós também. É aquela história que às vezes se fala, a pessoa foi tirada, né, da favela, mas não tirou a favela dela. Nós não só temos que ser tirados do mundo do pecado, mas também o pecado tem que ser tirado de nós. E é função do Espírito Santo realizar esta parte. A salvação é perfeita porque a Trindade planejou-a muito bem. E em terceiro lugar entra a função do Filho. Ele diz que a função do Filho especificamente é obedecer e aspergir o sangue. Por isso eu entendo que esses termos não estão sendo aplicados aos crentes. É claro que nós vamos obedecer. É claro que nós somos eleitos para sermos santos. É claro que nós somos eleitos. Mas aqui eu estou tentando dizer, mostrar que ele está falando de uma coisa maior. Ele está falando daquele plano grandioso de Deus. E o modo como nós somos eleitos. Como cada pessoa da Trindade, então, assume uma função para o nosso bem. Eleitos por esse amor eterno do Pai, tendo designado a função do Espírito de ser o santificador, o separador, e a função do Filho, que aparece em terceiro aqui. E por que é que a ordem parece estar inversa, né? Geralmente a gente fala do Pai, do Filho e do Espírito. Aqui ele fala do Pai, do Espírito e do Filho. Mas o objetivo é mostrar realmente, em terceiro lugar, qual foi a designação da Trindade para o Filho a nosso bem, a nosso favor. Ele então, naquele conselho, naquela reuniãozinha, antes da fundação do mundo, ele é designado para ser aquele que tem que obedecer em primeiro lugar. Por que obedecer? Porque ele tem que satisfazer a justiça de Deus pelos pecadores que somos nós, que não obedecemos, que não podemos ser salvos pelas nossas obras, mas dependemos da obediência de Cristo, daquele que tem que ser o Cordeiro sem defeito e sem mácula.
sem pecado. Ele tem que nascer, portanto. Ele tem que viver, portanto. Ele tem que não pecar, portanto. Sua obediência. Mas isso não seria suficiente, esse aspecto mais ativo da nossa salvação não seria suficiente se ele também não pagasse a dívida, não pagasse o preço. Por isso ele divide em duas etapas a função de Cristo. Em primeiro lugar, obedecer, mas em segundo lugar, fazer jorrar seu sangue, que é o sentido de aspergir, expirar, fazer seu sangue fluir, correr. Isso é morte. Morte violenta. Morte de sangue derramado, sangue que espirra. Isso é a cruz. Esse é o pagamento. O pagamento em favor dos eleitos, em favor dos escolhidos. O que Pedro, meus irmãos, está dizendo aqui é que nós temos um grande Deus a nosso favor. Um Deus que nos ama, e é um amor eterno. Um Deus que nos separa. Um Deus que faz o que nós não podemos fazer. Obedece em nosso lugar e paga a nossa dívida. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, um Deus que derrama na pessoa do Filho o seu sangue por nós. O que nós aprendemos, meus irmãos, de tudo isso? Que essa é a realidade extraordinária e paradoxal que os cristãos vivem. E nós temos que compreender essa nossa identidade paradoxal mesmo, para podermos ser cristãos verdadeiros. Somos eleitos, mas somos forasteiros e sem casa definida. Temos tudo e não temos nada. Temos tudo por um lado. Por outro lado, não temos nada. Porque nós somos de outro lugar. Lá, nós somos príncipes. Mas aqui, somos escória. Os mais desprezados, igual Cristo. Lá nós sentamos em tronos. Aqui, temos que nos esconder e viver a nossa fé como dispersos, como fugitivos. Essa é a realidade tensional da vida cristã. Mas o que é maior do que isso? Nós sabemos que o mundo está contra nós, com todo o seu poderio, suas prisões, suas armas de fogo, com todo o engano da depravação que nos persegue, nos atormenta. Sim, o mundo está contra nós. Mas quem está do nosso lado? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Nós temos um Pai que decidiu nos conhecer de antemão, nos amou e decidiu que nós fôssemos salvos. Nós temos um Espírito Santo que decidiu ser aquele que nos limparia de todo o mundanismo, que nos faria crentes de verdade. Nós temos um Cristo que decidiu obedecer em nosso lugar, que decidiu morrer, verter seu sangue, meus irmãos, espirrá-lo de si mesmo, do seu corpo, por nós, para que nossas maldições fossem canceladas, para que a nossa grande e impagável dívida fosse quitada. O que essas verdades produzem na sua vida? O que essas verdades
precisam produzir em nós. Eu vou dar aqui 3 dicas. Em primeiro lugar, meus irmãos, entendamos esse nosso status de eleitos. E então, podemos nos sentir maravilhados e tomados, preenchidos por esse amor imenso e incompreensível. Pequeninos que somos, insignificantes, mas subitamente tomamos conhecimento dessa palavra misteriosa, grandiosa, eleitos. Então sabemos que nós não estamos à toa neste mundo. Mas estamos dentro de um plano, de um propósito. Mas em segundo lugar, nós olhamos para esse mundo e subitamente, meus irmãos, também toda a dor, o desespero dessa terra deixam de ter o poder de nos destruir também. Porque percebemos que não nos dizem mais respeito, nós somos forasteiros. Isso é ruim, mas é bom também. Não é nossa terra, não é nossa pátria, não morreremos por ela, não morreremos por ela. Ou morreremos à toa. Nós somos de outra pátria. É claro, meus irmãos, que nós devemos nos compadecer daqueles ao nosso redor que sofrem, sim, e atendê-los e servi-los. Mas não precisamos deixar a dor deles desesperar nosso coração. Mas finalmente nós podemos olhar para o alto e contemplar o Deus triuno, sustentando nossa eleição pelo amor do Pai, pela santificação do Espírito, pela obediência, pela aspersão do sangue de Jesus. Então, meus irmãos, toda dúvida, todo temor, toda ansiedade simplesmente desaparece. E deve desaparecer. Porque não há falhas nessa obra perfeita da Trindade. Esse Deus tão grande resolveu nos salvar. Ele fará isso. Sim, Ele fará.